Bom, gente, estamos gravando. Boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês, tá bom? Fico feliz por ter uma boa presença de vocês aqui em relação à turma. Nossa sala de aula virtual do Classroom já foi criada, tá bom? Os e-mails institucionais que foram enviados no grupo já foram adicionados. Então, se alguém tiver algum problema para acessar a sala, pode me procurar. E na sala virtual, existe lá, acho que é a primeira postagem que tem são das regras gerais das aulas remotas, tá certo? Nessas regras, eu gostaria que vocês lessem, caso vocês não tenham lido ainda, que mostra a questão da conduta, de como é que é a aula, de como é que a gente vai se portar aqui, né, no meio virtual, tá bom? Então, a gente vai seguir essas regras, tá bom? Então, antes do início da nossa aula, eu queria mostrar para vocês, como é a nossa primeira vez aqui, eu vou compartilhar com vocês o calendário acadêmico, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Vocês conseguem ver o calendário aqui? Queria que vocês respondessem por áudio, porque eu não consigo ler. Sim ou não? Sim. Pronto, massa. Então, nós temos aqui, sempre que eu projeto, moçada, eu não consigo ler mensagem, certo? Então, aí, quando eu perguntar, qualquer um pode me responder. Então, esse é o calendário letivo. Espero que todos tenham acesso. Caso não, eu posso baixar e mandar para vocês, tá bom? Então, nós estamos aqui logo após as férias, né? As férias terminaram aí no dia 30, dia 31 foi o retorno. A primeira semana houve o encontro pedagógico, e aí as atividades do segundo período, agora depois das férias, começaram. Então, nós estamos aqui no dia 19, na quarta-feira. Essa primeira semana, gente, eu não consegui iniciar com vocês, porque, como eu sou coordenador do ensino médio, um dos professores coordenadores da mecânica, ele ficou de licença médica, então tive que trabalhar no lugar dele. Então, foi muito corrido, não deu para a gente iniciar nessa primeira semana. E a nossa sala virtual ainda não tinha sido criada nem inserida com vocês. Então, muito bem. Então, nós estamos aqui no dia 19, e aí vem o mês de agosto, mais uma semana de aula, chega o mês de setembro. Aí que no mês de setembro, nós temos, deixa eu ver, 2 feriados, eu acho que só um pega o nosso dia de aula, que é o dia 7, que é o dia da independência, e dia 15 é a terça-feira, não tem feriado para a gente. E aí a gente retoma o mês de outubro. E aí vejam só, o nosso semestre, ele tem previsão para acabar no dia 30, né, que são as avaliações finais. Na verdade, o término do período é dia 24 de outubro, na sexta-feira, com avaliações finais aí para o dia 28 ao dia 30, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer com vocês? Na verdade, o que é que eu vou fazer e botar lá na sala virtual? É o planejamento das atividades que nós vamos fazer ao longo desses 2 meses e uma semana. Então, dentro desse período, a gente vai ter que realizar as aulas, adiantar o conteúdo e vocês me entregarem as atividades para formar a nota N1 e N2 de vocês. Alguma dúvida, gente? Todo mundo tem acesso a esse calendário? Ou vocês querem que eu mande lá no grupo? Eu posso mandar sem problema, mesmo que tenha, tá bom? Vou mandar lá no grupo do WhatsApp, certo? Então vejam que nós temos aí pouco mais de 2 meses para podermos nos resolver, tá? Então como é que a gente vai fazer? Nossa aula é segundas e quartas. Segundas e quartas, é isso mesmo. Então, assim, eu queria combinar com vocês, já de antemão, que nós fizéssemos uma reunião que a gente chama de síncrona, né? Aula síncrona, que é agora, esse momento ao vivo, nas segundas e nas quartas. Tudo bem? Além disso, se
É claro que a carga horária, se nós vermos, começando hoje até o final, ela não fecha se for somente segunda e quarta. Então, assim, atividades extras, a gente vai acabar tendo que contar na carga horária, tá certo? Atividade, leitura, vídeos que de repente eu passo para vocês, tá certo? No YouTube, que é bem a introdução, lá da cinemática, falando da definição de velocidade, de deslocamento, de posição, tá bom? Então, aquela aula que está lá também vai contar na nossa carga horária do nosso curso, tá bom? Que está iniciando hoje, tá bom? E o que passou, Rodrigo? Não, o que passou também está contando a parte presencial, tá certo? Então, vão ser a nossa carga horária já teve uma parte presencial, e a partir de agora eu vou tentar bolar um planejamento para que a gente consiga fechar o conteúdo, tá certo? Rodrigo, vai fechar 100%, a gente vai ver tudo que a gente deveria ver. É possível que alguns tópicos eu pule, mas eu dou a indicação para vocês estudarem individualmente ou passe algum material de leitura, tá bom? Tópicos que não sejam, digamos, o ponto principal do conteúdo, um assunto extra, que às vezes está no livro, né, como opcional, e aí eu passo para vocês lerem, para a gente não perder muito tempo. Beleza? Dúvidas, moçada? Aqui no chat, como é que tá? William, ok? Podem usar o chat aí para perguntar. E aí, eu gostaria só de saber se tem alguém que não está acessando a sala virtual. Né? Na sala virtual, eu coloquei um PDF do nosso livro, tá? Não é bem a edição que eu indiquei lá no começo, mas é o mesmo autor e o mesmo conteúdo. É o livro do Resnick, tá? Deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês a exibição aqui do livro. Vamos lá. Pronto. Essa é a nossa sala do Classroom. Estão vendo, né? Sim ou não? Sim, professor. Não, professor, a gente está vendo a imagem do senhor. Mas olha que vergonha. Esqueci aqui de clicar em compartilhar. Obrigado. Quem foi essa alma? A alma não falou mais. Estão vendo, né? Então, vejam que aqui na nossa salinha virtual, em atividades, estão aqui aulas assíncronas, que são os vídeos do YouTube. É possível que eu lance alguns vídeos no YouTube também para complementar o conteúdo. Temos aqui livros e textos, tá? Aqui eu vou colocar materiais extras que eu encontrar e achar interessante, eu vou colocar aqui. Mas temos aqui Fundamentos de Física, do Resnick, 8ª edição, tá bom? Só que, para que fique claro, moçada, esse livro, ele é simplesmente para consulta de vocês, tá bom? Logo que a sala virtual ela foi extinta, né? A gente terminar, ele vai ser deletado aqui da nossa salinha, tá bom? Serve para vocês consultarem. O planejamento, como eu falei, está em construção, vou mandar o mais rápido possível, e aqui as regras gerais. Dentro das atividades, moçada, também eu vou eventualmente colocar as nossas avaliações, no qual eu disponibilizo o tempo, né, o prazo de uma semana, lanço a atividade, vocês fazem e podem responder diretamente no formulário do Google, acertaram ou não. Tá certo? Beleza. Muito bem. Vocês estão vendo agora um PDF, sim ou não? Ou continuam vendo a sala virtual? A Troquei gente de tá... imagem. Estão vendo, não, PDF? Beleza. Não. Não? Não, só a sala virtual. Só a sala virtual.
É porque esse Google Meet, ele não é tão intuitivo assim, não. Eu tenho que, toda vez que mudar de janela, eu tenho que dizer aqui que eu estou mudando a janela. Massa. Agora devem estar vendo uma imagem, na verdade, um texto em PDF. Sim? Pronto, deu certo. Ou não? Agora deu certo. Ufa. Massa, moçada. Então, quem assistiu, quem ainda não viu os vídeos lá no YouTube, as 2 primeiras aulas, eu sugiro que vejam, porque eles diz respeito à primeira parte do assunto que a gente viu, da parte cinemática. Lá, como eu falei, vão estar definidos já as principais equações e vão estar conteúdo inicial, tá certo? Vai fazer uma pequena revisão que a gente parta aí bem do início mesmo, tá certo? Mas a gente vai correr nessa primeira parte. A aula de hoje é uma pequena revisão e a partir da próxima aula a gente segue com um conteúdo mais novo para vocês. Então, só para a gente relembrar do conceito de aceleração, tá? A gente sabe que o movimento ele pode estar na presença de uma aceleração ou não. Quando não tem aceleração, a gente chama de movimento uniforme, que é aquele no qual o objeto não muda a sua velocidade no tempo. Então, se a velocidade é constante, não tem aceleração. Então, quando é que vai ter aceleração? Vai existir aceleração quando houver a variação da velocidade. É por isso que aqui vai ter uma equação borrada que diz o seguinte: quando a aceleração é constante, o valor médio e o valor instantâneo são iguais. Tá? Isso significa o quê? Que a aceleração, ou a aceleração média, aqui nesse caso, é igual à variação de velocidade em função do tempo. A partir dessa expressão aqui, dessa definição, a aceleração pode estar dentro de uma equação, que a gente chama de função horária da velocidade, igual a velocidade igual a V0 mais AT. Isso a gente já mostrou em sala e também tem lá no vídeo do YouTube, como eu falei. V0 é a velocidade inicial e isso tudo acontece com o tempo inicial igual a zero, tá certo? Então, sempre a gente inicia a análise com o tempo igual a zero. Tudo bem? Então, a outra expressão que a gente consegue ter é a partir da velocidade média, variação de espaço em função do tempo, tá? E aí a gente chega, né, quando a gente envolve velocidade e aceleração e espaço, a gente consegue uma expressão que é a função da posição, né? Posição final menos a inicial vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de AT ao quadrado sobre 2. Então, essa é a segunda expressão que envolve a aceleração, tá? E a gente, deixa eu só colocar no modo de visualização de tela cheia, que fica melhor de ver. Pronto. Então, eu já acabei de falar da equação 2, né, que é a função horária da posição, e aí nós chegamos à terceira expressão, a famosa equação de Torricelli, onde ela não tem o tempo de forma explícita, né? Você tem relações só de velocidade e de posição, v ao quadrado igual a v02, mais 2 vezes a variação de posição, x menos x0, né? Que é a posição final menos inicial. Então, essas 3 equações, elas são as equações principais que representam o movimento quando a aceleração ela é constante, beleza? E aí, Rodrigo, eu não consegui anotar, o que é que eu faço? Pode dar um print, tá certo? Pode dar um print da tela, pode anotar rapidinho aí as equações, tá bom? Se for o caso, eu posso também, em algumas situações, disponibilizar o PowerPoint, a apresentação. E aí, quando a gente analisa o gráfico, a gente consegue extrair 3 informações. A informação da posição, da velocidade e da aceleração. Começando de baixo para cima, o item C, como eu falei, a aceleração ela é constante. Significa que o valor dela no tempo é
é uma reta em paralela com o tempo, né? Uma reta que ela não tem inclinação, né? Porque o tempo, perdão, porque a aceleração ela é constante, tá? No segundo caso, você tem a velocidade como função do tempo. Veja que a velocidade ela aumenta, né, linearmente, existe uma inclinação aí da velocidade. Então, assim, geometricamente, essa inclinação, o que é que ela representa? Representa a tangente, né? O coeficiente angular da reta, onde essa tangente aí, essa inclinação, é a própria aceleração. Então, a inclinação da velocidade em função do tempo, a gente chama de aceleração, tá? E aí, o primeiro caso é quando a posição muda em função do tempo. Rodrigo, esse gráfico de posição do tempo, ele lembra muito uma parábola, né? Exatamente. Se voltarmos aqui, vejam que a posição, ela tem relação aqui com o tempo ao quadrado, né? Função quadrática aqui no tempo. Esse t ao quadrado vai me dar uma função que ela é parabólica, né? E você consegue extrair também uma reta tangente a essa curva, que seria a derivada pontual. Essa derivada aqui, da posição em função do tempo, a gente obtém, por sua vez, a velocidade. Tá bom? Então, esses são os três gráficos que representam um sistema que tem aceleração constante. Beleza? E aí, com essas informações, a gente chega em queda livre, tá, moçada? Então, eu queria abordar com vocês a aula de hoje o assunto de queda livre. Primeiro, o que a gente vai definir no caso da queda livre? O objeto em queda livre são aqueles que caem sem estarem submetidos a nenhuma força, a não ser o próprio peso, tá bom? Rodrigo, isso acontece na realidade? Não, porque na realidade você tem o ar, né? Então esse caso é um caso onde você não considera a resistência do ar, e o ar, ele geraria uma força extra, que a gente chama de força de arrasto, que faria com que a minha força, eu teria que considerar também essa força contrária ao peso, tá bom? Então, por enquanto, a gente só vai considerar o peso como força principal. Então, para esse objeto, é usado um modelo de aceleração constante, A, e a gente vai substituir nas equações anteriores, vejam que a gente já tem as equações, a gente vai substituir A por menos G, onde o G, moçada, é a aceleração da gravidade, certo? Essa aceleração da gravidade, de 9,8, é aquela lá do ensino médio que a gente arredonda para 10, tá bom? Na verdade, ela vale 9,82, algumas casas decimais. No caso de objetos próximos da Terra. Rodrigo, essa informação de próximos da Terra. A aceleração da gravidade, ela tem relação com a força gravitacional, e a força gravitacional tem relação com a distância. Então, se você tiver para a nossa realidade, ou seja, para o nosso dia a dia, o G. E aí nós temos aqui uma representação de queda livre, onde você tem uma pena, tá? E uma maçã. E esse experimento é feito dentro de uma câmara de vácuo que faz com que todo o ar seja retirado. Então você desconsidera efeitos de ar. E aí elas caem exatamente iguais, tá bom? Isso faz com que o tempo de queda seja o mesmo. A velocidade que ela chega no solo, no ponto mais baixo, chegam com a mesma velocidade. E isso tudo porque tem a mesma aceleração. Então, eu vou só tirar aqui e retornar para a nossa apresentação. E aí, moçada, entendi? Sim ou não? Eu entendi. Ficou bom. A gente vai considerar agora o caso o nosso problema hoje é tentar entender como é que acontece essa queda livre. Então, vamos considerar essa
queda livre. Para a queda livre, moçada, o que é que a gente vai pensar? Então, vamos considerar um garoto, tá? Que ele arremessa uma bola de tênis para cima. Bom, então, imagine só que ele arremessou uma bola de tênis aqui para cima. E aí, você tem aqui aproximadamente a trajetória com que ela sobe. Desenho aqui o garoto, para não ficar ocultado. Deixa eu desligar. Barulho. E aí, o que é que no slide lá a gente considerou? Primeiro, que a aceleração nesse meu sistema, a aceleração ele vai ser igual a menos g. Tá? Quem é g? G é a aceleração, é a minha aceleração da gravidade. Tá? G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essas são as duas informações que a gente tem no caso da queda livre, tá certo? Rodrigo, queda livre e lançamento vertical, qual é a diferença? As equações são as mesmas, tá certo? As equações vão ser as mesmas. A queda livre acontece quando você abandona um objeto, lançamento vertical quando você lança para cima, tá certo? Então, as equações vão ser as mesmas, tá certo? Eu estou dando aqui um exemplo de um garoto que joga uma bola para cima. Bom? E aí, o que é que a gente vai considerar aqui? A gente vai considerar que essa altura inicial aqui, ela é nula, tá? Ela é nula, é onde tudo se inicia, tá? O nosso y. Se eu tenho aqui verticalmente o eixo y, eu tenho isso aqui, o meu y, 0, tá bom? E isso vai acontecer também no instante inicial, tá? E a bola vai subir, vai chegar num ponto mais alto, tá? Nesse ponto mais alto aqui, eu vou ter uma certa altura y, tá? A unidade de distância é em metros, né? O tempo vai estar em segundos. Só que aqui vai ter uma informação. Nesse ponto mais alto, tá? Se essa altura for a altura mais alta, a tendência é que essa bola ela vai desacelerar, né? Ela vai reduzir sua velocidade até chegar no ponto mais alto em que ela vai parar. Então, nesse ponto aqui do ponto mais alto, a velocidade ela é nula, tá? Isso aqui seria o meu ponto de altura máxima, tá certo? Após a chegada nesse ponto, vai transcorrer um certo tempo também, tá bom? Ou seja, eu tenho uma altura máxima, tenho que na altura máxima a velocidade é nula, e tem um certo tempo que passou, tá bom? Tudo isso foi iniciado com o tempo inicial nulo, tá bom? E essa é a minha altura inicial, 0. Então, vamos lembrar aqui as equações. Nós temos a função área da velocidade, né? A equação da velocidade. Só para a gente recordar, eu tenho V0 mais A vezes T. Lembra que essa é a equação, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Mas aí, por causa da queda livre, a gente faz só uma conversão de valores, né? Já que a gente considera a aceleração da gravidade negativa. E aí, essa equação vai se tornar da seguinte forma. V igual a V0 menos VT. Não mudou muita coisa, só mudou o sinal, já que a gente considera a gravidade aqui negativa, porque o vetor velocidade ele vai estar apontado para a direção vertical para baixo, né? E aí a gente considera negativo, tá bom? A segunda equação que a gente tem diz respeito à posição, essa é a velocidade, a próxima seria em relação à posição, tá? Como eu estou no eixo y, eu vou escrever em termos do eixo y, y igual a y0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2, tá? Essa é a equação que a gente já conhece, né? Função área da posição, tá? Por eixo y, bonitinho.
Agora a gente reescreve no caso da queda livre. Tá? Mudando aqui os termos, vou ter y, y0, v0t, e aí menos g p ao quadrado sobre 2. Tá? Então muda simplesmente a parte da gravidade. E aí a última equação, a equação da velocidade torre cego, que eu tenho v ao quadrado, v02 mais a... Deixa eu ajeitar aqui. Mais 2a y menos y0, né? Isso aqui seria o meu delta y, né? Delta y, tá? E aí reescrevemos. Vamos reescrevê-la. V2, V02, agora menos, né? 2G e aqui delta Y. São essas equações que a gente precisa só ajustar. Tá bom? Então essas são as equações que vamos utilizar para a queda livre. Tá bom? Dúvidas, moçada? Não, né? Moleza. Deixa eu olhar aqui na apresentação, se tem mais alguma coisinha que eu queria mostrar para vocês. Um minuto. Enquanto isso, vocês podem anotar. Podem anotar ou podem dar um print. Muito bem. Beleza. Vamos voltar para cá. O estudo da queda livre, moçada, ela acontece desde por volta do século XV, século XVI, né? Lá com o Galileu. O Galileu, ele foi um dos primeiros a esboçar as expressões matemáticas para a queda livre. Tá? Os experimentos feitos na cidade de Pisa, né, onde tem a Torre de Pisa, aquela torre que é torta, existe uma história de que ele e os seus ajudantes faziam experimentos de queda livre na Torre de Pisa, né? Eles soltavam objetos lá de massas diferentes, tá? E eles observavam que durante a queda livre, os objetos caíam com o mesmo tempo, né? Caíam ao mesmo tempo. Então, o que é que eles tinham lá? Eles poderiam, no experimento, usar objetos de massas diferentes, né? Como tem lá no exemplo. Você tinha lá a Torre de Pisa. Ela é mais ou menos assim. E aí, objetos, por exemplo, se eu soltasse uma... Estou sem pincel. Soltava uma moeda. Se eu soltar uma moeda ou uma bala de canhão, elas devem cair ao mesmo tempo. Ou seja, o tempo de queda, ou seja, que o objeto A e o objeto B, o tempo de queda de A tem que ser igual ao tempo de queda de B. Tá? Então, mesmo tendo massas diferentes, MA diferente de MB. Tá? Então, ele chegou a essa conclusão do tempo de queda numa época onde não existiam relógios de pulso. Né? Não dava para eles levarem um relógio para medir o tempo de queda, aqueles enormes relógios de madeira, né? Então, o que é que eles faziam para medir o tempo de queda? Eles mediam a partir do batimento cardíaco deles. Né? Não, porque vejam que o relógio de pulso ele só foi descoberto, já foi, na verdade, descoberto
Ele só foi criado, né, desenvolvido por Santos Dumont, já aí começo do século XX, final do século XIX. Então, para medir o tempo de queda, o Galileu e os seus ajudantes, né, seus alunos, eles utilizaram o batimento cardíaco. Né? Não é uma medida muito precisa, mas depois que você faz centenas de experimentos, quanto mais experimentos você faz, você vai diminuindo o erro e aí você vai chegando num valor mais preciso. Então, a partir desses experimentos, eles encontraram a aceleração da gravidade, G, né, como sendo um valor próximo, muito próximo, a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, tanto faz. Se um elefante cai, ou se esse pincel cai, todos vão cair com a mesma aceleração, vão chegar no chão ao mesmo tempo, né, com a mesma velocidade. Tá bom? Beleza. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Muito bem. Então, voltando aqui às nossas equações, então vamos só fazer uma recordação, tá? Vejam que o que foi que a gente já definiu? A gente definiu que a aceleração ela pode ser considerada a taxa de variação da velocidade como função do tempo, né, derivada da velocidade no tempo, tá? A partir daí, eu consigo fazer um processo que a gente chama de diferenciação, que é separar aqui o que é função de velocidade e o que é função do tempo, tá? Então, eu integro essa expressão dos dois lados da expressão. Então, a parte da velocidade eu fico aqui V1 menos V0, que seria a velocidade final menos inicial, igual à integral de A dt, variando no tempo de t0 até t1, tá bom? Então, essa é uma forma de vermos a velocidade e a aceleração de uma forma geométrica, né? De uma forma integral, tá? Geométrica no sentido de quê? De que eu posso expressar, através de um gráfico, a integral dessa curva, né? A integral dessa curva aqui, dentro de um limite, ele me dá a área, né? Então, essa área do gráfico da aceleração em função do tempo me dá, então, a velocidade. Então, vejam que se eu integrar a função da aceleração no tempo, essa integral aqui me dá um valor de área, né? E essa área aqui ela é numericamente igual à velocidade. Tudo bem? Então, esse gráfico aqui, ele tem representações de aceleração no tempo muito bem definidas, né? Você tem aqui um trapézio, mas você não precisaria ter um objeto com esses ângulos aqui muito bem definidos. Você poderia ter uma curva. E aí você definiria os limites, colocaria a função da aceleração e integraria. Quando você integrasse essa função no tempo, você ia obter a velocidade, né, que é numericamente igual à área sobre essa curva. Tá? V0 é a velocidade no instante t0, ou seja, a velocidade inicial, e V1 é a velocidade final no instante t1. Tá? Então, só para que fique claro aqui, ó, a integral da aceleração no tempo, integral de A dt, ela é a área entre as curvas, entre a curva de aceleração e o eixo do tempo. Tá? Então, essa áreazinha aqui me dá a integral, né? A integral da área no tempo, da aceleração no tempo. Já estou ficando sem voz aqui. Tá? Por sua vez, né? Por sua vez, lembrando que, como a velocidade ela é a derivada da posição em função do tempo, a gente sabe que a integral
que é a definição de integral? É uma função cuja derivada é a própria função. Então, essa expressão aqui, ela vem da derivada da posição em função do tempo. Quando eu separo posição de tempo, me vem a integral, e aí se eu integrar a velocidade no tempo, eu tenho também uma expressão que me dá a área, né? A área sobre a curva. Só que essa área, por sua vez, agora, ela vai ser igual à variação das posições, x1 e x0, certo? Beleza? Então, podem dar um print, podem anotar, tá bom? E aí a gente volta. Enquanto isso, eu apago aqui o quadro. Muito bem. Beleza. Vamos voltar aqui para a aula. Aí, legal. Então, o que foi que a gente viu? A gente viu a definição da aceleração, né, como função da velocidade do tempo, e da velocidade como função do espaço e do tempo, né? Então, a expressão que a gente viu anterior, ela fala justamente da definição de aceleração e de velocidade. A aceleração como sendo a derivada da posição no tempo e a velocidade como sendo a derivada, perdão, desculpa, moçada, velocidade em função do tempo e aqui da posição em função do tempo, tá? Só lembrando que como é que ele sai, como é que ele consegue extrair aquelas expressões. Aqui, né, eu faço a diferenciação, tá? Eu tenho dv igual a dt, né? E aí, nesse momento, isso é uma forma de resolver uma equação diferencial, né? Equação diferencial é uma equação que envolve derivadas. Todos estão me vendo, né? A apresentação já passou. Beleza? Sim? Então, o que é que eu faço agora? Eu integro aqui a minha função. Opa, acabou. Vou mudar de pincel. Eu faço a integral aqui. A velocidade num certo V0 e aqui V. E aqui no tempo T0 e aqui no tempo T. Tá? E aí, a partir daí, eu chego naquela V menos V0 igual à integral de T0 T a dt. Tá? Então, essa expressão, ou seja, essa expressão da integral, se você olhar no gráfico, me dá a área sobre a curva. Né? E a área sobre essa curva é igual, numericamente igual, à variação de velocidade. Né? Aqui com a velocidade, é o mesmo procedimento, você faz uma diferenciação. Dx igual a v dt, né? Integra aqui como função da posição x, x0 e aqui t0 e t. E aí o que é que você obtém? Você vai obter uma função que é posição x final e inicial igual à integral de v dt no instante t0 até o instante t, tá bom? Então, isso aqui vai ser numericamente, né, numericamente igual à área, né, da mesma forma que aqui, tá certo? Qual área eu estou me referindo? A área da curva da velocidade como função do tempo e aqui a área da curva da aceleração como função do tempo. Bom,
Então, se eu tiver uma função bem definida, eu posso integrar essa função. Se for uma função da aceleração, eu posso integrar no tempo e obtenho velocidade. Se eu tenho uma função da velocidade, eu integro no tempo, eu tenho a posição. Tem uma música aqui. Beleza? Nenhuma dúvida, né, moçada? Nenhuma dúvida. Ok. Legal. Que horas já são? Vai dar 3 horas. Então, agora a gente vai vamos fazer um exemplo para fixar o que a gente viu da aula de hoje. E aí depois eu vou disponibilizar uma lista. Eu vou disponibilizar uma lista de exercícios que vai complementar já a nossa nota, tá bom? Essa lista, como eu falei, vai estar no formulários. Beleza? Dúvida, moçada? Não, né? Posso apagar? Responde aí no chat. Sim ou não, Aparecido Gustavo Edilberto? Pode, professor, pode apagar. Depois eu tenho que limpar, tá manchando aqui. Moçada, essa é a minha lousa digital aqui, né? É a lousa digital. Sim. Tira print. Pronto, Gustavo. Manda o print aí, moçada. Deu para ver, moçada? Desculpa, eu dei espaço para vocês darem um print aí. Deu, né? Vou ficar meio de lado assim que qualquer coisa vocês printam a tela. É mais rápido do que copiar, tá bom? Então, olha só, vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu ver se esse pincel tá bom. Tá ruim. Professor. Oi. Essa aula você vai gravar? Tá gravando, você vai colocar na sala? A gravação? Vou sim. Às vezes acontece de o vídeo ele não ir para mim, para algum de vocês, tá bom? Aí vocês me avisam se chegar no e-mail de vocês, tá bom? Se não chegar no meu. Quando chega no meu, aí dá certo, beleza. Aí eu boto lá na sala como aula síncrona, né? Que foi uma aula ao vivo. Pronto, beleza. Tá certo? É legal, porque aí nem sempre você tá na hora para assistir, né? E aí vai assistir na hora que você puder, no seu tempo. O ideal é que você possa assistir ao vivo para perguntar, para poder tirar alguma dúvida. Depois de gravado, não dá mais. Bom, moçada, um exemplozinho que a gente vai fazer agora, tá certo? É um problema de queda livre, onde um objeto ele é lançado verticalmente para cima. Eu vou fazer aqui o desenho e vou colocar aqui as condições para a gente analisar o problema, tá? Então, vou colocar aqui no canto o que é que está acontecendo. Imagine só que eu tenho um garoto. Não, a outra foi um garoto, né? Então, é uma garota. Tá. Tem que desenhar o chão, né? Igual prova de psicotécnico, né? Senão desenhar o chão não é normal, né? Então, imagine só que eu tenho uma garota que ela lança verticalmente para cima uma bola de tênis, tá? Pode ser uma bolinha de papel? Pode, mas se eu falar bolinha de papel, você pode achar que vai ter resistência do ar e tal, vai atrapalhar o negócio. Mas não tem resistência do ar, pode ser uma bolinha de papel, pode ser uma bolinha de tênis, tá? É um objeto que ela arremessa para cima, tá certo? Algumas informações que a questão vai passar para a gente é o seguinte, que não vai ter resistência do ar, essa garota, ela está na terra,
tá? Próximo à superfície, e ela vai dar a informação de que a velocidade inicial da esfera, ou seja, ela lança com velocidade inicial de 12 metros por segundo. Tá? Então, nesse ponto aqui, que é o ponto onde a gente vai considerar como sendo a altura zero, né? A velocidade que ela lança, a bola, é de 12 metros por segundo, tá? Então, a bola é lançada a 12 metros por segundo, e aí ela vai e atinge uma certa altura que a gente não sabe. Bom, ela é lançada, vai atingir um ponto aqui, mais alto, ponto mais alto, que nós não sabemos, tá certo? Pergunta, a aceleração da gravidade, moçada. A gente vai considerar, como eu falei, que a aceleração ela vai ser menos g, tá? Aceleração é menos g. Aceleração da gravidade vai ser negativa. Então, o item A, tá certo? O item A, o que é a questão? Essa é a nossa primeira questãozinha. Questão da aula de hoje. Nossa primeira questão, o item A, o que é que ela pede? Na próxima vez que eu trouxer a questão, eu vou trazer ela já digitada, que não deu tempo, tá? Eu vou trazer ela digitada, eu vou projetar aqui, vocês vão ler a questão e a gente faz, certo? Não vou escrever também não, senão vai perder muito tempo. Então, a questão pergunta, no item A, quanto tempo leva para atingir a altura máxima? Quanto tempo leva para atingir a altura máxima? Esse é o primeiro questionamento, certo? Antes de fazer a questão, que é básico em qualquer questão de física, de química e matemática, você analisar as informações principais dadas na questão. Nesse caso, é a velocidade que a bola foi lançada, tá certo? Considerar de que o nível, né, no qual ela está lançando, o nível da mão, quando a bola solta da mão dela, é o nível mais baixo, né, o nível que a gente considera como altura zero, tá? E ver se a questão quer saber ou não a altura máxima, tá bom? Pode ser que ela já dê a informação da altura máxima. Nesse caso, ela quer saber qual é a altura, quanto tempo leva para ela atingir essa altura máxima. Pergunta, Rodrigo, eu tenho que saber que altura é essa para fazer a questão? Não necessariamente, né? Nós temos equações que nos ajudam a resolver essa questão muito facilmente, tá bom? Então, vejam o seguinte. Vamos lá recordar uma das equações que a gente já viu hoje. V0 menos G vezes T. Essa equação nós já escrevemos hoje. Lembra que a gente colocou comparando, né? Quando for aceleração convencional, é positivo. Como a gente está considerando menos G, no lugar de A, já estou colocando aqui menos G. A informação que ele quer é o tempo que ela leva para atingir a altura máxima. Olha só, eu tenho aqui velocidade, aceleração e tempo. Então, ela quer saber essa informação do tempo. Em relação à velocidade, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade inicial é lançada com 12 metros por segundo. É a velocidade inicial, V0. Tá? E aí eu pergunto para vocês, qual é a velocidade no ponto mais alto? Isso a gente já viu hoje, né? Qual é a velocidade no ponto mais alto? Quando eu lanço um objeto para cima, quando ela atinge o ponto mais alto, o que é que acontece com a velocidade? Francisca, ela disse que zero. Fala, Francisca. Zero, Priscila. Zero. Então, o ponto mais alto aqui, a minha velocidade é nula. V é nulo. Tá? V é nulo. Tem que ser nulo, né, moçada? Porque senão não tem como voltar. Ela tem que parar para voltar. Tá? Então, as informações que a gente tem aqui, a velocidade final é nula. Tá? Vou colocar zero. Não tem velocidade final. A velocidade inicial vale 12
metros por segundo, tá? Menos a gravidade aqui, a gente já conhece, né? 9,8, tá? Menos aqui, já é da aceleração, menos 9,8, vezes o tempo. Que tempo é esse? É o tempo que ela leva até atingir a altura máxima, tá? Porque a gente já fez a consideração que a aceleração naquele ponto é zero, né? E ela coincide. No ponto mais alto, a velocidade ser nula, tá? Então, nos resta simplesmente encontrar aqui, menos 9,8t, vai ser igual, passa aqui para o outro lado, menos 12, tá? E aí, vou ter que t vai ser igual aqui a 12 dividido por 9,8. Isso aí, façam a conta aí, moçada. Quanto é que dá? O tempo vai ser a razão aqui, 12 dividido por 9,8. Coloca no chat aí, só para ver se vocês estão fazendo a continha. Faz a continha. Professor, não sei fazer de cabeça, não. Pega o celular, pega a calculadora, conta nos dedos. 12 dividido por 9,8. 1,22, 1,22, 1,2, né? Então, esse aqui vai ser o tempo. Tempo igual a 1,22. Qual a unidade, moçada, que a gente está usando? Vejam que nosso sistema está sistema internacional, segundos. Então, é o tempo que ela atinge ponto mais alto, né? Pergunta. Do ponto mais alto? Nem precisa. Estou num sistema conservativo, a distância de ida é a mesma distância de volta. Se ele está sob a mesma aceleração, tempo de subida é igual ao tempo de descida. E aí, o tempo de queda também é o mesmo tempo. E aí o tempo total, o tempo de ida e o tempo de volta, é o tempo de descer. Poderia ser uma questão também do problema. Tá bom? Beleza. Dúvida, moçada? Não, né? Essa foi moleza. Vamos para o item B. Vamos aqui para o item B. O item B, ele pergunta qual a altura máxima alcançada pela bola em relação ao ponto de lançamento. Qual a altura máxima? Qual a altura máxima alcançada pela bola em relação Deixa eu só separar aqui, que aqui está bagunçado, né? Em relação ao ponto de lançamento. Qual a altura máxima alcançada pela bola em relação ao ponto de lançamento? Moçada, mais uma vez, nós vamos utilizar uma das equações que a gente já viu hoje, tá bom? Vejam que ele está se referindo, deixa eu sair aqui da frente, ele está se referindo à altura máxima, né? Então, vamos lá recordar uma das equações que a gente já viu hoje, em relação a distâncias, né? Em relação a alturas, né? Lembra? Uma das equações que a gente viu foi y, que é a distância, né? No eixo y0 mais v0t menos gt ao quadrado sobre 2, né? A única diferença da velha e boa função horária do espaço é só considerando aqui a aceleração negativa, tá certo? Então, essa equação a gente pode utilizar, tá? Porém, vejam o seguinte, eu tenho outra relação
que eu posso utilizar também para fazer essa questão. Aqui tem, acho que tinha como delta H, né? Y menos YZ, né? Posso utilizar as duas equações, né? Posso resolver por aqui, considerando a altura inicial como sendo zero, né? Que é a altura zero, a velocidade inicial e o tempo de subida da bola, tá bom? Posso fazer por aqui. Posso fazer por aqui também, tá? Vejam que aqui a altura inicial é nula, né? E aí fica como? Eu vou ter, isolando aqui, ó, eu vou ter V2 menos V02, tá? Igual a menos 2GY. E aí a minha altura, né? Vou fazendo por aqui, vai ficar, traz o 2G para cá, né? Menos 2G. E aqui, V final ao quadrado menos V inicial aqui ao quadrado. Tá certo? Então, essa é a minha expressão. A gente lembra que a velocidade final, no ponto mais alto, né? Qual a altura máxima, né? Então, no ponto mais alto, a minha velocidade final aqui é nula, né? Aqui é zero. Velocidade no ponto final é zero. Então, vou ficar com, fazendo bem passo a passo aqui, menos V02 sobre menos 2G, né? Lembrando aqui que isso aqui vai ficar positivo, né? A razão aqui de dois termos negativos vai ficar positivo. E aí eu vou ter velocidade inicial, a gente sabe quanto é, 12. 12 ao quadrado, dividido aqui por 2 vezes aqui 9,8. Tá? Lembrando aqui que a gente ficou positivo aqui. Bom, me ajuda lá a fazer a continha. Menos com menos dá mais, então vai ficar 12 dividido aí pela... Quanto é que vai dar? Por 2 vezes 9,8. 7,34. Beleza, moção. Olha aí. A altura que ela vai atingir, ou seja, a altura máxima, que eu não sabia. Quanto é que deu aí? 7,34. 7,34 unidades em metros, tá? Essa é a altura máxima que ele vai atingir, tá certo? Poderia ter feito por aqui também, das duas formas, daria certo, certo? Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Não, né? Tranquilo, né? Tranquilo, só fazer as considerações aqui da gravidade. O item C, moçada, o item C, eu gostaria que ficasse para vocês fazerem, tá bom? Eu vou escrever aqui e aí vocês fazem como se fosse uma atividadezinha de fixação para casa, tá bom? O item C. O item C vai perguntar o seguinte: quanto tempo leva para a bola atingir o ponto de 5 metros acima da posição inicial? Quanto tempo leva? Tá dando para ver, né, moçada? O quadro é pequeno para a bola. Para a bola atingir um ponto. Atingir um ponto 5 metros acima. 5 metros acima do ponto inicial.
certo? Quanto tempo leva para a bola atingir um ponto 5 metros acima do ponto inicial, tá? Vejam que a altura máxima, a gente sabe que é 7,34, tá? 5 metros é em algum ponto aqui, né? Entre o 0 e o 7,3, é algum ponto aqui, né? 5 metros. E ele quer saber o tempo para atingir essa altura, tá bom? Como é que a gente iria fazer, moçada? Vocês vão fazer, tá certo? Mas eu vou dar a dica aqui, moleza. Olha só. Se você trouxer o y0 para cá, nessa expressão, eu vou ter y menos y0, né? Isso é o próprio 5 metros, né? Isso aqui já é o próprio y menos y0, já é o próprio 5 metros, tá? Por quê? Porque isso aqui é a altura inicial, né? E a altura final, 5 metros. Então, nessa expressão aqui, ó, V0 T menos G T2 sobre 2, essa diferença y menos y0, né? Lembrando que y0 é 0, é a altura inicial. Isso aqui já é a própria expressão. Quais informações que eu tenho para fazer a questão? Eu tenho a velocidade inicial, que é 12. A gravidade eu já sei. Basta eu achar o tempo. Agora, é o detalhe, né, da questão. Esse tempo aqui, ó, tem um tempo ao quadrado de t. Né? Tem um termo quadrático aqui e um termo linear. Então, eu tenho uma equação de segundo grau. Eu vou ter a equação de segundo grau, vou resolver, e vou ter duas informações de tempo. Vou ter dois tempos diferentes. Tá certo? Aí você pode se perguntar, Rodrigo, eu encontrei dois tempos diferentes, tá? Por que isso? Porque ele vai passar nessa posição em dois tempos diferentes. Ele vai passar num primeiro tempo na ida, na subida, e quando voltar, ele vai passar também nesse mesmo ponto, só que num outro tempo, tá? É por isso que você encontra dois tempos aqui na solução, que é o tempo quando ele cruza na ida e o tempo quando ele cruza na volta, a posição de 5 metros, tá certo? É só fazer a equaçãozinha do segundo grau, tá bom? Molezinho. Gente, eu vou parar agora para dúvidas, tá certo? Se houver alguma dúvida, se não, eu vou parar por aqui, tá certo? Alguma dúvida, moçada? Na questão? Dá o print. Quem é que tá dando o print aí? Deixa eu ver aqui. É o Gustavo. Gustavo é o homem do print. Gustavo, dá o print aí, porque nem todo mundo anotou. Beleza? Tranquilo. Moçada, a gente vai parar por aqui, vou parar a gravação, e aí, 2 minutinhos eu falo com vocês fora da gravação, porque não diz respeito à aula. Tá? Valeu. Vou parar aqui a gravação.